Bom, outro hook também muito útil, mas que muitas pessoas às vezes desconhecem e até não entendem muito o uso dele, né? Que é o useref, tá? Então, assim como o nome diz, ele basicamente guarda uma referência de um determinado objeto, de um determinado elemento da nossa página. Então, normalmente a gente vai ver bastante, por exemplo, aqui no botão ref e a gente passar uma referência para ele, um modal, algo assim. E a partir disso a gente meio que mapear esse elemento. Então, a gente tem as propriedades dele e tudo mais. Então, o legal do useref é que ele trabalha como referência, né? Lembra lá do useMemo, no useCallback, que eu disse que uma constante, uma função, ela guarda uma memória, uma referência, né? Na memória do nosso computador. Então, isso, o que acontece? Ele cria essa referência e isso aqui não causa efeito colateral, ou seja, quando eu faço alguma ação utilizando o useref, o meu componente ele não é re-renderizado, ele simplesmente é alterado essa referência, mas todo o componente continua intacto, sem nenhuma re-renderização. Então, isso aqui é um exemplo básico que já tem até lá na documentação do React, tá? Então, basta aqui eu criar esse useref e aqui é o valor inicial, né? Assim como a gente tem no useState ali, a gente pode passar aqui qualquer valor, né? Então, ele já vai assumir a inferência de tipo, se a gente passar aqui um booleano, ele já vai falar que isso aqui é um booleano e não um numérico mais e tudo mais. Então, aqui o que eu tô fazendo? Eu tô criando uma referência, tá? Básica aqui, vou voltar aqui o 0, e daí eu tenho um botão que toda vez que eu clicar, eu quero contar quantas vezes esse botão tá sendo clicado, tá? Ou seja, o meu componente em si não tem muito nada a ver com o que tá acontecendo aqui de eu clicar no botão, né? Então, eu não preciso dar um re-render nesse botão, nesse componente, na minha aplicação, que não vai interferir em nada. Então, basicamente, o ref, ele traz isso, tá? Então, olha só, eu basicamente venho aqui, quando eu clico no botão, eu pego ref.current, isso aqui é um padrão, tá? Todo elemento ref tinha esse current, tá? Que é o estado atual desse componente, e daí a gente consegue manipular aqui. Então, ele está fazendo o meu current, que eu já tenho, que seria inicial é 0, mais 1. Então, eu dou um alerta. Você clicou X vezes nesse botão. Cada vez que eu clicar nesse botão, olha só, você clicou uma vez, você clicou duas vezes, e daí vai. Ele está somando, tá? Só que aí, o meu componente não está sendo renderizado. Ele simplesmente está mudando a referência interna aqui desse ref, e simplesmente o meu componente continua intacto. A ideia do ref seria isso mesmo. Então, isso aqui, em determinados contextos, é muito bom em questão a performance, né? Muitas vezes a gente não precisa que o nosso componente re-renderize. Então, é legal a gente entender useref, porque às vezes a gente quer que o nosso componente tenha um efeito colateral e se re-renderize ali por algum motivo. Então, às vezes pode ser um probleminha que a gente pode estar caindo aí, tá? Mas basicamente, useref é para isso.